E louvado seja Deus, aqui estamos nós agora com 274 dias em propósito, amém, queridos? Que propósito é esse? Propósito de leitura total da Bíblia, amém? Quarto dia que nós estamos avançando no Novo Testamento, e eu quero já deixar um versículo para você chave que vai estar no nosso devocional de hoje, para encorajar você já a permanecer comigo. Olha o que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso em mim para suas almas. Jesus dizendo, né? Pois o meu jugo é suave, e o meu ensino e o meu fardo, ele é leve, amém? É assim que eu quero começar o nosso devocional de hoje. Para todos vocês que estão chegando comigo aqui, olha, você que está pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Nós temos um propósito, como eu dizia para você, que é de leitura total da Bíblia. Nós já avançamos no Antigo Testamento, os vídeos estão salvos, tá bom? Se você quiser ir ver, e ler e meditar de Gênesis a Malaquias, nós já temos aí gravado em todo o nosso feed, tá bom? Então nós iniciamos o Novo Testamento agora, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, né, queridos? Estamos no quarto dia, e hoje, de acordo com o cronograma, se você ainda não tem o cronograma do livro aqui do Evangelho de Mateus, já está disponibilizado nos stories, tá bom? Porque você vai acompanhando o que é que nós estamos lendo, quais os capítulos são daquele dia, tá bom? Então, ó, hoje, de acordo com o cronograma, capítulos 10 e 11, tá bom? Nós já vamos vencê-los. Eu vou dar todo um feedback do que tá acontecendo para você aqui. Já comecei, né? Já comecei dando aí para você uma boa chama, assim, para que você entenda o que é que nós temos aqui, falando acerca do jugo, né? Que realmente o jugo de Jesus é bem suave, é bem leve, o ensino dele realmente é leve, e é isso que ele quer dizer para nós deixarmos esses fardos pesados sobre ele. Então tudo isso e muito mais vai estar hoje no nosso devocional, tá bom? Então antes de nós chegarmos aqui, deixa eu mandar um beijo aqui todo especial para minha irmã Aline, o Seba, que tá por aqui agora, né? Nós estamos fazendo essa gravação, vai ficar aí para você assistir e meditar, né? Fazer o teu devocional no momento que for mais oportuno para você. Mas olha, não deixe de fazer. Priorize, sabe, o seu tempo com Deus, porque é isso que mantém você de pé. É isso que nos mantém de pé. É o momento de meditar na palavra, é o momento de oração. São esses momentos, queridos, que chegam para nós estratégias e revelações do que é que nós devemos fazer, de qual atitude tomar, da hora certa de falar e de quando calar, sabe? Todas as estratégias nós recebemos de Deus e em Deus quando nós estamos aqui, ó, nas Escrituras, e quando nós estamos naquele momento de oração. Então, vamos orar, tá certo? Antes de nós falarmos tudo o que está acontecendo aqui hoje. Você que pode, feche os seus olhos aí onde quer que você esteja e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Ô Pai, muito obrigada pela sua palavra. Sabemos que a sua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Nós sabemos, Pai, que sempre que a sua palavra, ela é enviada, ela produz um resultado. Ela sempre vai produzir um resultado, e nós estamos crendo, Pai, que todas as vezes que nós estamos aqui meditando na sua palavra, que todas as vezes que nós estamos ouvindo a sua palavra, Pai, o Senhor tem algo realmente a comunicar aos nossos corações, a comunicar ao nosso espírito. Então nós pedimos ao Senhor agora que os nossos olhos espirituais sejam iluminados, que nós possamos avançar um pouco mais no Senhor, que nós possamos crescer e receber nesse tempo toda a instrução e revelação do Senhor para as nossas vidas. Essa é a oração do nosso coração. Nos ajuda, Pai, nos fortaleça para que nós possamos ir até o fim nesse propósito. Nós queremos te conhecer mais, nós temos fome e sede de ti, Pai, e a sua palavra nos diz que aqueles que têm fome e sede do Senhor, eles serão saciados. Pai, nós somos esses filhos e filhas que estamos sedentos, Pai, por sua presença cada dia mais. Então ativa em nós, aviva em nossos corações, Pai, para que essa chama jamais se apague, para que ela em todo tempo esteja acesa, Pai, que nós possamos estar incendiados e incendiar a tantos outros que estejam à nossa volta, Pai.
Esse é o desejo do nosso coração. Revela-te a nós, para que possamos descobrir, Pai, os teus segredos, sabe? Aqueles segredos mais ocultos que o Senhor só revela àqueles que te buscam, Pai. E nós estamos aqui buscando mais do Senhor. Amém? Então, glória a Deus. Que bom que você está aí. Recebe aí em nome de Jesus e vamos avançando. Olha só. Queridos, no capítulo 10, então, aí do Evangelho de Mateus, é onde nós estamos aqui. Se você puder, já pega a sua Bíblia e não esqueça que depois de nós darmos aqui o resumão para você, você ainda tem a tarefa de fazer a sua leitura, tá bom? Porque o propósito é a gente dar um apanhado geral do que está acontecendo ali, para quando você for ler, você não se perder, você falar, agora eu tô sabendo o que está acontecendo ali. É verdade, agora eu tô me lembrando do que foi dito no resumão e resumindo, né? E resumindo, queridos, você vai saber tudo o que está acontecendo ali, amém? E esse é o nosso objetivo, é o resumão e resumindo, é isso que eu queria dizer para você. Vamos lá, capítulo 10, queridos, então, vai estar falando acerca da missão. Olha que importante. Jesus aqui, querido, chamou os 12 discípulos, tá? Bem no capítulo 10. Então ele já começa dizendo isso. E sabe o que Jesus fez? Qual era o propósito de Jesus ali chamando os discípulos? A palavra vai nos dizer que ele já deu a missão aos apóstolos do que eles deveriam fazer. E sabe o que Jesus faz? No versículo 1 ele está dizendo que chamou para junto dele os discípulos e deu a eles toda a autoridade para expulsar os espíritos maus e para curar toda espécie, todo tipo de doenças e enfermidades. Então, queridos, antes de enviar os discípulos, Jesus os chamou e disse, olha, está sobre vocês a autoridade para expulsar todos os demônios e também está sobre vocês a autoridade para curar os enfermos, qualquer tipo de doença, enfermidade, vocês estão aí, ó, respaldados para poder fazer. E foi assim, então, queridos, que eles foram, né? Eu achei fantástico, inclusive fiz uma ênfase aqui só para você realmente entender que essa autoridade, então, foi sobre demônios e foi sobre todo e qualquer tipo de enfermidade. Então, queridos, lembre-se de que o nome de Jesus, ele é o nome que está acima de todo nome. Então, os demônios têm que se sujeitarem a ele. Enfermidades e doenças se sujeitam. Queridos, nada está acima de Jesus e do seu nome. É por isso que quando nós oramos, há uma importância de nós orarmos no nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome, nome que tem todo o poder. Amém? Não se esqueça disso. Vamos continuar então, o que Jesus então fez aqui com eles. Vocês lembram quem eram os 12 apóstolos? Os 12 apóstolos, isso. Os 12 discípulos, né? De Jesus, deixa eu te falar. É o seguinte, vou falar para vocês bem rapidamente, mas sempre que a Bíblia mencionar, exemplo, Simão, também chamado Pedro, ou então aqui como a gente vai ver, Tiago, filho de Zebedeu, é porque é possível, muitas vezes, você vê na Bíblia falando acerca, por exemplo, tem Judas na Bíblia, você já percebeu que tem uma carta de Judas, aqui que é Judas, só tem um capítulo, esse Judas que está na Bíblia, que tem a carta dele, não é o mesmo Judas Iscariotes, que traiu Jesus, na cruz, naquela ocasião da cruz, né, entregando ele, não é o mesmo. Então, quando você observar fazendo a leitura, é importante saber qual é a família. É exatamente muitas vezes para nos relatar que não é o mesmo, porque eles nessa época tinham muitos nomes, como hoje também tem. Quantas Marias não tem hoje, na verdade? Quantos João, José, na verdade tem muitos. Então, aqui também é a mesma coisa, é apenas para nos orientar sobre quem estão falando. Combinado? Vamos lá. Então aqui vai falar que os 12 discípulos de Jesus eram Simão, que também era chamado de Pedro. Nós vamos ver André, que era irmão de Pedro nessa ocasião aqui, tá bom? Tiago, filho de Zebedeu, e João, que era irmão de Tiago. Então aqui nós estamos falando por enquanto sobre 4 irmãos, tá vendo? Eram os dois primeiros irmãos, que era Pedro e André, e o segundo Tiago e João. E continua, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Esse Mateus aqui que está sendo citado era o Mateus que era cobrador de impostos, nós falamos sobre ele nos devocionais anteriores, quando Jesus chamou ele. E continua aqui, ó, Tiago, outro Tiago agora, ó, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, que era membro do partido político, então, ou seja, já era outro Simão que está mencionando aqui, tá vendo? E Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Então, nessa primeira levada aqui dos discípulos, aqui estava Judas, tá certo? Então, a palavra vai dizer que Jesus os enviou, deu instruções a eles, viu, queridos? E disse o seguinte, olha, vão, anuncie o reino dos céus e diga que o reino dos céus está próximo. E olha o que o Senhor falou para ele, o que Jesus falou, olha, curem os doentes, ressuscitem os mortos,
curem os leprosos e expulsem os demônios. Ele disse, deem tão liberalmente, deem de uma proporção tamanha, assim como vocês receberam. Foi essa a instrução de Jesus aqui. E ele continuou, olha, quando vocês forem, não levem ouro, não levem prata, não levem roupa reserva, não levem nada. Sabe por quê? Porque todas as vezes que vocês forem a algum lugar, entenda, o trabalhador ele é digno do seu salário. Vocês têm o direito de sustento. Então, todas as vezes que vocês forem, sempre terá alguém que irá prover para vocês. É isso que o Senhor quis dizer. Amém? E aí ele continuou dizendo o seguinte, olha só. No versículo 16, ele disse, eu estou enviando vocês como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sejam cuidadosos como a serpente, cautelosos e inofensivos como as pombas. Ele disse, pois não serão vocês quem estarão falando. O Senhor disse, eu estou enviando, mas não serão vocês quem estarão falando, mas o meu Espírito, o Espírito do meu Pai Celeste, que falará por meio de vocês. Queridos, olha que poderoso isso. Então Jesus enviou eles, enviou os 12, mas ele disse, vão, e eu mesmo falarei através de vocês. Pediu para que eles tivessem cuidado, pediu, mas ele também disse, ó, vá, porque sou eu que me manifestarei através de vocês. Ok, uma outra observação importante que Jesus falou o seguinte com eles, olha, vocês serão odiados porque vocês me pertencem, mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí sabe o que mais que Jesus fez uma observação, gente, importante? Falou o seguinte para eles, olha só, se eles percorreram não, queridos, se eles, gente, fugiu a palavra, perseguiram, desculpa, se eles perseguiram a mim, não perseguiram a vocês? Perseguirão sim. Jesus já deixou eles avisados, olha, perseguirão vocês sim, mas olha só, se me chamaram de Beelzebul, imagina vocês que são membros da mesma família. Então Jesus não deixou eles enganados também da possível perseguição que viria, queridos, e nós sabemos, né, que realmente aconteceu, mas ele disse, não tenham medo daqueles que ameaçam vocês, porque eles só podem atingir vocês aonde? No corpo, mas eis aqui ele dizendo, né, eis aqui aquele que realmente tem todo o poder sobre a alma de vocês, né? Então ele também fez essa observação, tá bom? E vamos lá, como é que finalizou aqui o capítulo 10? Já vou finalizar com você. Aqui ele disse mais uma vez para eles, olha, não tenham medo, mas tenham medo daquele que podem destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então aqui ele estava se referindo ao próprio poder de Deus, porque nós não deveríamos temer, né? Ele deu essa instrução para os discípulos e com certeza se aplica para nós, queridos, essa instrução, né? Ele disse, não tenham medo deles, porque eles só podem destruir o quê? O corpo, eles só podem matar o corpo, mas vocês deveriam temer aquele que tem todo o poder sobre o corpo e sobre a alma. Amém? E ele disse o seguinte, falou também sobre um tempo de intimidade e disse o seguinte, olha, eu sei até mesmo quantos fios de cabelos vocês têm na cabeça. Portanto, não se preocupem. Ou seja, ele cuida, né? Vocês valem muito mais do que os pardais. Porque aqui ele dá um exemplo, queridos, falando acerca de pardais, né? E ele dá para nós essa referência dizendo que nós temos muito mais valor para ele. Ele está falando com os discípulos, aconselhando os discípulos, né? Enviando mesmo para que eles fossem ali pregar o evangelho, curar, libertar, como nós acabamos de passar aqui por isso, mas também fazendo a ressalva, olha, cuidado, vocês podem passar por situações, se eles perseguiram a mim, vão perseguir vocês também, mas saibam que eu estou com vocês, e eu sei, inclusive, quantos fios de cabelos vocês possuem na cabeça, porque vocês são muito valiosos e muito preciosos, né? E aqui, queridos, ele disse o seguinte, quem amar o seu pai, e ou amar a sua mãe, ou amar mais o seu filho. Olha que importante isso aqui, querido. Está lá no versículo 36. Ele disse, quem amar mais eles não são dignos de mim. Se você ama mais o seu filho, se você ama mais a sua mãe, o seu pai, vocês não são dignos de mim. Se você se recusa a tomar a sua cruz e seguir-me, você não é digno de mim. Se você tentar salvar a sua própria vida, Jesus disse, você vai perdê-la. Porém, aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai salvá-la. Então, queridos, observem, tá bom? Nós precisamos realmente usar uma interpretação aqui. O Senhor não está dizendo que nós não devemos cuidar, que nós não devemos dar atenção, mas realmente existem pessoas que fazem do seu marido, da sua mãe, do seu pai, que não disse esposo,
marido, mãe, filhos, muitas vezes trabalho, colocam coisas em prioridade, né, queridos, ali no lugar do Senhor. E que ele está dizendo, quem faz isso não é digno de mim, né? Quem achar que está ganhando a sua vida vai perdê-la. Agora, quem perder a sua vida por amor a mim, vai encontrá-la. Então é isso que está dizendo aqui em algumas outras traduções, tá bom? E aí, queridos, finaliza aqui o resumão do capítulo 10. E capítulo 11, já pra gente finalizar, tá bom? No capítulo 11, queridos, pontos muito importantes aqui nós vamos perceber. Aqui já é uma mensagem de João Batista. Você lembra de João Batista? Pois é, João Batista tinha sido preso, tá bom? E aqui nessa ocasião, ele manda então discípulos para ir até Jesus, fazer uma pergunta a Jesus. E quando ele se aproxima, né, a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que eles então vão até João Batista, esses discípulos, tá? Uma observação importante, no capítulo 11 já vai dizendo então que após a ida dos discípulos de Jesus, lembra? Ele então saiu pregando em todas as regiões. Então fechamos a aba ali quando ele diz que enviou os discípulos. No capítulo 11 começa já dizendo isso, então que ele enviou os discípulos e o próprio Jesus então saiu também pregando ali nas outras cidades. E foi quando João enviou os seus discípulos, os discípulos agora de João, para ir falar com Jesus e fazer uma pergunta a Jesus. Jesus, olha só, você é realmente aquele a quem nós estamos esperando ou nós devemos continuar esperando outro? E ali, querido, Jesus respondeu, voltem para João e digam para João sobre os milagres que vocês têm visto. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são sarados, os surdos ouvem, os mortos se levantam para a vida e as boas novas são pregadas aos pobres. É feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Então aqui, mais uma vez, Jesus falando para ele que estava se cumprindo, né, queridos, aqui as escrituras. Então, João, sou eu mesmo, tá? Fica tranquilo que sou eu aquele que havia de promessa aí para se cumprir. E aí, queridos, a palavra vai dizer que então, quando os discípulos de João tinham ido embora, Jesus começou então a falar a respeito do próprio João às multidões. E essa parte é maravilhosa, tá? Porque Jesus aqui está falando acerca de João Batista. E aqui me impressionou, queridos, porque realmente sabemos que ele foi um homem muito valente. E sabemos que as citações a respeito de João Batista no Antigo Testamento, em Malaquias mesmo, está dizendo isso, né? Que iria vir um mensageiro que iria chegar antes do Salvador, antes do Messias, e esse homem iria preparar o caminho. Você lembra disso? Pois é, estava falando de João Batista. E aqui então Jesus fala, né? Tá falando para eles que talvez eles estivessem esperando esse que iria preparar o caminho com roupas finas, né? Achando que seria um homem bem vestido, mas esse daí seria um príncipe, né? Ele está dizendo que um profeta de Deus era ele e ele era um simples profeta para muitos, né? E aí ele disse, mas a verdade é que de todos os homens que já nasceram, olha que coisa maravilhosa isso. Jesus falando, de todos os homens que já nasceram, nenhum foi tão grande como João Batista. Então ele faz aqui realmente menção vamos pensar assim, do trabalho fundamental que João Batista teve aqui realmente em preparar o caminho aqui para Jesus, para o nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Então tá. E como é que termina aqui então o capítulo 11? Deixa eu te contar. Vai acontecer também que, então, após esse período aqui de Jesus falando acerca de João Batista, ele então começou a clamar contra as cidades que havia feito as cidades por onde ele passou, que havia feito maior parte de milagres. Queridos, ele começa a clamar, sabe por quê? Porque apesar de tudo, a palavra vai nos dizer que eles não haviam se voltado para Deus, apesar de todos os sinais, de tudo o que estava acontecendo, eles não se arrependeram dos seus maus caminhos, né? Então, aqui a palavra vai nos dizer que Jesus começou então a fazer uma oração, aqui no versículo 25, já do capítulo 11, e ele diz, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque o Senhor escondeu a verdade daqueles que se julgam sábios e instruídos, e a revelou para aqueles que são como crianças, tá? Só para que você entenda. Ele diz assim, o Senhor revelou para quem o Senhor quis revelar, né? E aí, queridos, ele continuou dizendo, sim, Pai, porque foi do seu agrado fazer isso dessa forma. Queridos, a verdade é que ele está dizendo que o Senhor revelou para as crianças, para aqueles que realmente tinham um coração como o de uma criança, um coração puro, né? E ele diz, todavia,
A verdade foi confiada a mim por meio do meu Pai. Só o Pai conhece o Filho, e o Pai é conhecido somente pelo Filho e por aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Uau! Versículo 27, esse que eu li, tá bom? E finaliza aqui o nosso devocional de hoje com esse texto-chave, queridos, que nós realmente precisamos tê-lo também em meditação. Olha, sem dúvida que pontos chaves hoje que nós falamos é acerca da autoridade que Jesus nos entregou. Amém? Da autoridade sobre demônios, sobre espíritos imundos e sobre as enfermidades. Então isso é uma coisa que nós devemos tomar para nós hoje como uma verdade e usar. E ousar em fé sobre isso que ele já nos confiou. E uma outra coisa também é esse texto poderoso, quando Jesus então convida, né, queridos, a todos aqueles que estão realmente sobrecarregados. Você que está cansado e sobrecarregado, ele está dizendo, venham a mim, venham a mim. Então, queridos, tem um lugar onde nós realmente trocamos os nossos fardos, onde nós deixamos os nossos fardos, né? É isso que ele está dizendo. E ele diz, olha, venham até mim porque o meu jugo, ele é suave. Deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês em mim acharão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave, o meu ensino é muito leve. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui. No nosso próximo devocional, então, nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 12. E você tá vendo que nós estamos sendo muito acrescentados, não é verdade? Durante esses dias. Então, não perca, se esforce, tenha bom ânimo, faça o seu devocional e deixe essa palavra realmente renovar a sua mente. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos uma mente renovada. Sabe para quê, queridos? Para que nós venhamos experimentar nessa terra a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Um grande abraço para você e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!